Olá pessoal, tudo bem? Para essa semana nós vamos ver um conteúdo um pouquinho chato, mas assim, vocês na verdade vão lembrar lá de trás. Nós vamos aprofundar mais na sintaxe. O que é sintaxe? É o estudo das regras que regem as frases, as orações, tá? Em língua portuguesa. Nós vamos ver termos integrantes da oração, tá bom? O que são e funções dos termos integrantes. E primeiro, essa semana nós vamos analisar o complemento verbal, depois vem o complemento nominal e a agente da passiva, tá bom? Então vocês vão enjoar de ver a cara desse slide aqui, porque eu vou dar complementação com ele, tá bom? Para início, eu faço a pergunta para vocês, o que é um termo integrante da oração? Né? Aí vocês perguntam, não sei, professora. Mas o termo integrante da oração são aqueles que completam o sentido de verbos e substantivos dentro de uma oração, tá bom? Então, esses termos, como eu disse para vocês lá, podem ser os complementos verbais, os nominais, a agente da passiva. Dentro dos complementos verbais tem o objeto direto e o objeto indireto. Acho que vocês vão lembrar dessa matéria que vocês viram lá no 6º ano, tá bom? Bom, vamos ao complemento verbal. Bom, o que completa o sentido dos verbos transitivos? O complemento verbal, né, na verdade, completa o sentido dos verbos transitivos. Já nós vamos ver que são os verbos transitivos, na verdade, relembrar, né? Também o complemento verbal pode ligar-se ao verbo por meio de preposição, no caso, sendo os objetos indiretos ou não. No caso, quando não tem preposição, é o objeto direto, tá bom? Então, o complemento verbal vai completar o sentido dos verbos transitivos. O que é algo que é transitivo, né? Que transita, tá bom? Vamos começar com o objeto direto. Qual é a função do objeto direto? É completar o sentido de um verbo transitivo direto, tá? Vocês vão ver também o que é um verbo transitivo direto. Que apresenta-se sem preposição. Vamos ao exemplo aqui, ó. Eu disse, tá vendo esse verbo dizer aqui? Se eu chegar para você e falar assim, gente, se eu chegar para vocês e falar, eu disse, vocês vão me perguntar o que você disse. Esse verbo, ele precisa de uma complementação de algo, de alguma outra palavra para completar o sentido dele, certo? Eu disse, você disse o que, professora? Vocês estão vendo que mesmo na pergunta eu falo o que? O é um artigo, não é preposição, tá bom? E aí eu tenho a complementação desse verbo. Estou completando o sentido dele sem uma preposição. Quais são as preposições? De, para, com, ao, lhe. Então, como eu não tenho uma preposição completando o sentido desse verbo dizer, eu tenho um objeto direto, tá? Direto, tá bom? Bom, aqui, ó, só a complementação. Note que é possível compreender que a oração comunica quando a gente coloca o complemento, não é? Além disso também, nota que entre o verbo e o seu complemento não há presença de preposição, que foi o que eu acabei de dizer. Então, nesse caso, o verbo se chama transitivo direto, tá bom? Por quê? Porque foi completado direto o seu sentido, tá bom? Sem uma preposição, ok? Então, objeto direto, porque não tem preposição. Verbo transitivo direto, por quê? Porque foi complementado o sentido dele sem preposição também, tá bom? Então, vamos agora ao objeto indireto. Ele complementa um verbo transitivo indireto e liga-se por meio de uma preposição. Então, olha só, gosto de teatro. Olha a preposição aqui. O verbo gostar precisa de complemento. Se eu chego para você e falar, eu gosto, vocês também vão falar, gosta de quê? Estão vendo que já na pergunta tem uma preposição? Lembrando que as preposições são de, para, com, ao, lhe, tá? Então, gosto de que esse verbo precisa de complemento, porém com uma preposição, né? Olha a preposição aqui, de teatro. Então, por isso que chama objeto indireto.
O que vem depois do verbo é objeto indireto, porque completa o sentido dele com uma preposição. Gosto de quê? De teatro, tá bom? Olha outro exemplo aqui. Pediram-lhe explicações. É o mesmo que pediram a ele. A ele a gente fala no coloquialismo, no dia a dia, né? Mas o correto é pediram-lhe. Então, geralmente, quase sempre, os pronomes lhe e lhes são objeto indireto. Bateu os olhos na oração, viu que tem o lhe, já classifica o objeto como indireto, tá bom? Os pais dialogavam com elas, olha a preposição aqui. Então, aqui nós temos um objeto indireto. O brinquedo pertencia aos três, objeto indireto. Desconfiavam do proceder, objeto indireto, do funcionário, objeto indireto, tá bom? Então, por que é objeto indireto? Porque tem preposição completando o sentido dos verbos que os acompanham, tá bom? Então, todos, estão vendo? Tem preposição, ok? Depois, nós vamos ao verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto são verbos que, tendo sentido incompleto, necessitam de complementação verbal. Então, transitivo, que transita, que necessita de um complemento, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, o verbo transitivo, ele tanto pode necessitar de um complemento de um objeto direto ou objeto indireto. Vai depender do verbo, porque tem verbo que não pede complemento com preposição, que foi o que nós vimos ali agora. E tem verbo que pede complemento, que pede que complete o sentido dele com preposição, ok? Então, nós temos dois exemplos. Fazer o que. Tá vendo que o é um artigo, não é uma preposição? Então, logo, o bolo é um objeto direto. Por que o bolo é um objeto direto? Porque está completando o sentido do verbo fazer, né? Do verbo fez, e não pede preposição. Já nesse caso, precisar, também o verbo preciso. Preciso do quê? Já usa preposição, tá vendo? Maria precisa de ajuda. Então, de ajuda completa o sentido do verbo precisar com preposição. Por isso que é um objeto indireto aqui, tá bom? Então, o verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, tá? Então, nós temos também o verbo transitivo indireto. Gente, eu esqueci de negritar aqui. Indiretos são verbos que estabelecem regência através de uma preposição com o objeto indireto de modo a responder às perguntas de quem, de que, para que, de quem, para quem ou quem. Bom, vamos aos exemplos. Estou precisando do que, gente, mesmo? Olha a preposição aí. De ajuda. Vamos ver se tem outro exemplo. Acreditar. Eu acredito em que? Na humanidade. Então, de ajuda completa o sentido do verbo, precisando. O verbo é transitivo porque ele precisa de um complemento. Como tem preposição, ele é indireto. Esse exemplo deveria estar aqui, tá? Mas aqui eu coloquei só para que vocês entendam. Então, nós estamos falando agora desse exemplo aqui, tá? Que é o que eu disse que o verbo transitivo, ele pode pedir, lembra? Complemento com objeto direto ou indireto. Nós estamos vendo agora o verbo transitivo indireto. Por que é verbo transitivo indireto? Porque tem preposição. Você completa o sentido dele com preposição. Por isso que é indireto, tá vendo? De é preposição, então de ajuda é o complemento do verbo precisando, na humanidade é o complemento do verbo acreditar. Então, aqui ambos são verbos transitivos indiretos, porque o sentido deles é completado com uma preposição, ok? Verbos transitivos direto e indireto. Para complicar mais um pouquinho, o verbo pode ser ele pode precisar dos dois complementos, tanto complemento direto como indireto, tá bom? Então, ele é transitivo, ele transita, por quê? Porque ele necessita de um complemento, mas às vezes ele vai pedir os dois complementos, ele vai pedir um objeto direto e um objeto indireto, ou seja, com ou sem preposição, tá? Então, vamos lá. Exemplo, emprestar. Emprestei o quê? Então, aqui, o que não tem preposição. E meu também é um pronome. Então, emprestei o quê? O meu livro. Então, logo ao lado do verbo, eu tenho o objeto direto, porque eu completei o sentido dele com meu livro e não tem preposição. Porém, quando eu continuo completando o sentido do verbo, vocês notam que nessa frase só tem o verbo emprestei,
eu continuo completando o sentido dele com uma preposição. Esse acraseado, com esse acento aqui ao contrário, ele é uma preposição. Aqui, no caso, é a junção de um a, artigo, mais a preposição. Nesse caso, ele é classificado como preposição. Então, esse verbo, ele completou o sentido dele tanto com objeto direto quanto com objeto indireto. Por isso que ele é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele precisa ser completada a ideia dele, direto e indireto, porque ele é tão gulosinho que ele completou o sentido dele, tanto com o objeto direto quanto com o objeto indireto. A mesma coisa, o verbo dar, tá? A mãe deu o quê? Um presente. A quem? Ao filho. Então, esse verbo foi completado o sentido dele com o objeto direto, que não tem preposição, porque um pode ser, aqui no caso, é um artigo indefinido, e com a preposição ao, né? Então, o sentido dele foi completado tanto com o objeto direto quanto com o objeto indireto. Por isso que ele é um verbo também transitivo, direto e indireto. Tá bom? Então, nós vamos ver agora os verbos intransitivos. Até agora, nós vimos os verbos que pedem complemento, que o sentido deles precisa de alguma outra palavrinha para completar o sentido dele. Ou palavras que não têm preposição acompanhando aqui, ou palavras que têm a preposição para completar o sentido dele, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, agora nós vamos ver o verbo intransitivo, ou seja, aquele que não precisa de complementação. Ele não precisa que seja completado o sentido dele. Vamos ver? Morrer. Meu avô já morreu. Pronto. Parei aqui no verbo. O verbo morrer não precisa de complementação. Você entendeu bem o enunciado. O avô morreu. Então, isso quer dizer que esse verbo é intransitivo. Ele não precisa de complementação. Ele só se basta, tá bom? Mesmo caso, o verbo nascer. Minha neta nasceu ontem. Tudo bem, eu coloquei o ontem, mas se eu parar aqui, minha neta nasceu, pronto. Ele não precisa de complemento, eu complementei aqui, tudo bem. Aqui é um termo acessório. Mas, se eu falar assim, minha neta nasceu, ok, tudo certo. Então, esse verbo é intransitivo. Quando vocês casam, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Isto procede? Procede, verbo intransitivo. Não precisa de complemento, tá bom? É isso, gente. Na próxima aula, nós vamos ver o complemento verbal.